coisa também que eu acho que preparou a gente para o pioneirismo, Pada, acho que foram dois projetos. E o Dorian Seabra, ele era membro da Assembleia Nacional, ele sempre vinha com um projeto na cabeça, lembra? É. Aí ele chamava a turma toda e falava, vem cá, isso aqui vai depender da gente. Então, eu lembro que o primeiro projeto era palestra pública estudantil, não, palestra estudantil, Palestra nas palestra, escolas. palestra nas escolas, proclamação estudantil. É. Nós vamos falar da fé para tudo que tem estudante dessa cidade. Esse foi o primeiro projeto. E o segundo foi aquele plano piloto, ele chamou de plano piloto. Fazia vários grupos, várias equipes de ensino, e no final de semana cada equipe ia para uma cidade, passava lá ou um final de semana ou mais dias, e isso aí levou a fé. Reunindo com as assembleias locais, que eram comunidades que tinham assembleia local. Eu lembro que o grupo que eu fiquei era Séries, Gabriel e eu. E nós íamos para Ouro Preto. Então, a gente saía sexta-feira à noite e voltava domingo à noite. Isso. Eu Passava peguei Betim, Luiz Fernando, eu lembro que foi para Montes Claros, outros foram para Lu, né? Luiz Contagem, Luiz Fernando e Lu. E, assim, ele chamou de plano piloto, mas... Isso era durante 9 finais de semana. Seguida, ele tinha essas coisas místicas na cabeça dele. E a proclamação estudantil, não sei se você lembra, ele falou assim, eu estou precisando de 19 jovens para a gente fazer isso. Para dar palestra, etc. Para dar palestra, etc. E tal. Aí ele convidou, a gente conseguiu juntar 19 jovens, que fomos para a casa dele, ele falou assim, bom, a primeira coisa eu preciso ensinar para vocês a como fazer uma palestra, porque era o ponto forte do Dorian, de dar palestra pública, né? Assim, ele era capaz de falar para... Ele tinha sido cabo eleitoral, então ele tinha uma vasta experiência assim, na vida pública, essas coisas. Aí eu lembro que ele reuniu a gente com esse plano de aprender a dar uma palestra. Você lembra antes, ele teve tudo isso, mas um tempo antes, quando ele conseguiu os 19, que éramos nós, né? Nunca tinha falado para meia dúzia de pessoas ao mesmo tempo, né? Aí ele falou assim, mas nós temos que pedir proteção a Deus e fazer uma corrente de orações. Aí, mas como é que vai ser essa corrente? É durante 24 horas. E vai ser o quartel-general vai ser na casa da Madame Efate, que era a Dona Efate, né? O quartel-general é lá. Vai começar às 6 horas da manhã. Todo mundo, quando puder, passa lá e faz a oração. E vai rendendo o outro. E qual era a oração? Há quem remova a dificuldade. Era essa única oração que ia ser feita. Aí eu lembro que eu perguntei, falei, senhor Dorian, mas assim, quantas orações nós vamos fazer durante um dia inteiro? Ele falou, durante um dia inteiro, porque a meta são 500 há quem remova a dificuldade. E vamos fazer, que lembra disso? 500 há quem remova a dificuldade. Eu lembro que a minha hora era de passar lá antes de ir para a escola. Aí eu ia lá no Sion fazer lá 1 hora, mais ou menos, de oração, e depois voltava para a escola, para dar força para que esse projeto pudesse ter êxito, né? E teve, hein, Carlos? E tudo isso depende da confirmação de Deus e da força da oração, né, Patinho? Caso contrário... Não... Então, por exemplo, só em resumo, como que ele foi assim paciente em treinar a gente só para o pessoal entender que assim, a estrutura da palestra era o seguinte: o primeiro momento era explicar sobre a revelação progressiva utilizando o desenho do Máximo Nome feito no quadro lá. No quadro negro. Porque, assim, então, se você vai contar o projeto, vamos nós dois aqui lembrar direitinho. A palestra é composta, então, de 2 partes. Essa parte primeira que você vai explicar, mas onde é que essa palestra era dada? Era dada na própria sala de aula. A gente ia na escola, pedia autorização na direção da escola para dar palestra, mas para não atrapalhar o funcionamento da escola, nós iríamos substituir um professor
que naquele dia tivesse faltado. Ou, se ninguém faltou, nós íamos substituir na aula de História ou de Geografia. O OSBB. OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Era uma disciplina que tinha na época também aquela Educação Moral e Cívica. Também era uma outra disciplina que tinha. Então, essas 4 disciplinas, Geografia, História, OSPB e Educação Moral e Cívica. Essas disciplinas, a gente substituiu o professor no tempo da aula dele, de uma aula. E aí pronto, aí nós entrávamos na sala e aí continua. Então, era 50 minutos. Era 25 minutos para a revelação progressiva e 25 minutos para os princípios barrais. E faltando 5 minutos para terminar, a gente falava para os alunos assim, olha, nesse folheto aqui tem um dava folheto de presente, né? Todo mundo ganhava um folheto. E falava que lá atrás tinha um destaque que você podia preencher e receber um curso por correspondência sobre a fé Bahá'í gratuito, e todo mundo às vezes preenchia ali na hora e entregava para a gente o pedido de coisa do curso, para não ter despesa com correio, essas coisas, eles entregavam para a gente.